O que são dividendos? A gente vem ouvindo muito esse termo por aí. Nós que somos imigrantes, muita gente não aprendeu nem no Brasil o que significava dividendo. Quando chega aqui fica super confuso. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o básico para vocês entenderem. Quando vocês ouvirem pelo menos o nome dividendo, vocês saberem do que se trata. Então acompanhe o vídeo aí que vem muita explicação sobre isso. Dividendo, gente, nada mais é do que, eu diria que é um pequeno recebimento pelo fato de você ter colocado o seu dinheiro por um tempo ali na ação de uma empresa. As empresas, elas usam, eu diria que é um thank you card, vamos dizer assim, em relação aos dividendos. Uma Coca-Cola, por exemplo, você vai lá e compra uma ação da Coca-Cola e você está holding essa ação da Coca-Cola. O que a Coca-Cola faz? Como forma de agradecimento por você ter deixado o seu dinheiro ali por um tempo nas ações deles, muitas empresas elas pagam a cada 4 meses, 3 meses, cada uma tem um jeito de pagar, mas vamos considerar isso aqui como um pagamento anual. Uma vez por ano, essas empresas elas vão vir para você e vai dizer, tá aqui, toma aqui tantos % de agradecimento por você ter deixado seu dinheiro aqui. E eles vão dizer isso por ação. Então vamos dizer que eles estão te agradecendo aí um retorno anual de 5% no que você colocou. 5% você vai fazer esse cálculo em cima das ações que você tem ali. Se for isso em relação a valores e você, por ação, vamos dar um exemplo qualquer aqui, 30 centavos por ação, tá? E se você tem 30 ações daquela empresa, você vai pegar esse valor que você ganhou e multiplicar por 30. Tem muita gente falando por aí, você consegue viver de renda, você consegue viver de dividendo. Vamos deixar isso bem claro, eu vou deixar no decorrer do vídeo o que realmente isso significa, vamos tentar esclarecer isso aí para vocês. A primeira coisa a saber quando você vai comprar empresa você nunca de fato deveria comprar uma empresa pelos dividendos. Você deveria comprar a empresa, analisar, obviamente, o grande erro que acontece aqui com a maioria é que você ouve fulano, cicrano, beltrano falando, você vai ali pelo que você está ouvindo, porque é mais fácil, você vai lá e simplesmente compra, a empresa tal tá dando dividendo tal, mas às vezes, deixa eu falar uma coisa assim bem simples aqui para vocês, às vezes vocês vão ver uma média de dividendos aí, tem empresas que pagam 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, cada uma paga uma coisa, mas quando você vê um dividendo que está pagando mais que a média, alguma coisa pode ter ali. Geralmente, quando você vai comprar uma ação de uma empresa, como eu já falei, primeiro você não olha a questão do dividendo. Mas se por acaso você for olhar a questão do dividendo, o mais importante é entender se o seu objetivo é esse, o que não deveria ser, qual que é o histórico de pagamento dessa empresa. Se é uma coisa que eles vêm fazendo a longo prazo, se aquilo é substancial. Quando geralmente vocês veem surgindo uma empresa nova e dizendo que aquela empresa está pagando dividendo, geralmente a empresa no começo ela tem aquele caixa ali para investir, ela tem aquela gordura ali, digamos assim, para entregar. Só que isso não significa que é uma coisa a longo prazo. Por isso que dividendo em geral parece uma coisa grande, mas se você for para lá para analisar, o dividendo deveria ser um subproduto de qualquer coisa que você estiver investindo, de qualquer estratégia de investimento que você estiver tendo. Você tem que pensar na ação, caso você vá comprar, qual que é o retorno a longo prazo daquilo ali. Vamos dar um disclaimer aqui, eu não estou dizendo a vocês o que vocês devem ou não devem fazer. O que eu estou compartilhando aqui com vocês é fruto das minhas próprias pesquisas, minhas próprias experiências e da maneira com que eu ajo com o meu próprio dinheiro, tá? Muita gente tem dúvida, muita gente costuma perguntar assim, mas por onde é que eu começo? Como é que eu sequer vejo quais são as empresas que geram dividendos, quais são as empresas que não geram, como é que eu vejo esse histórico? Eu vou colocar no link aqui abaixo sites confiáveis para vocês darem uma analisada. E geralmente, quando você entra em um desses sites, você tem ali o histórico da empresa, que é a primeira coisa que você deve analisar. Quanto tempo aquela empresa paga aquele dividendo? Se você está pensando, vou voltar por exemplo da Coca-Cola, eu quero o dividendo da Coca-Cola. Tá, a gente sabe que a Coca-Cola é uma empresa confiável e está aí no mercado há milhares de anos. Só que eu tô usando o exemplo aqui, você vai lá e vai checar todo o histórico da Coca-Cola. Entendi, a Coca-Cola é uma empresa que constantemente ela te paga dividendos. Ok, já se o seu objetivo é olhar o dividendo, você já pegou ali o primeiro
o primeiro indício disso, né? Além da própria ação da Coca-Cola em si. Então eu vou colocar aqui no link das descrições sites que você pode entrar confiáveis e pegar essas informações em primeiro lugar. Quando vocês ouvem por aí, estude antes de fazer algo. É justamente por isso. Você não deve sair fazendo o que fulano, cicrano ou beltrano estão dizendo. Você deve dar uma olhada, uma analisada no histórico daquilo ali e aí tirar suas próprias conclusões. Uma outra pergunta comum, as pessoas falam assim, mas por que algumas empresas têm dividendo e outras empresas não têm dividendo? Principalmente porque as pessoas costumam dizer que dividendo é uma forma de mostrar como aquela empresa está saudável, né? Ela está distribuindo dividendos, significa que não é uma empresa que está entrando hoje no mercado e está a fim de sair amanhã. Então, é por isso que geralmente as pessoas, para analisar dividendos, analisam o histórico daquela empresa. E por que algumas sim e outras não? A Amazon, por exemplo, ela não tem dividendos, ela não distribui dividendos. Pelo simples fato, e é uma empresa que a gente sabe que é sólida, que vem crescendo e tudo mais. Pelo simples fato de que algumas empresas, elas preferem reinvestir o dinheiro que elas estão ganhando na própria empresa, no próprio crescimento do negócio. Essa está sendo a escolha e o caminho seguido pela Amazon. A Amazon quer receber aquele lucro e ela quer continuar fazendo com que a Amazon cresça ainda mais, expanda para outros países e tudo mais. Então, quando você compra uma ação da Amazon, você simplesmente compra uma ação da Amazon. Estando ela a longo prazo, quem comprou a ação da Amazon, por exemplo, há 5 anos atrás, já teve aí um crescimento, né, diante do que foi a Amazon, do que vem sendo a Amazon nesses últimos anos. Mas é uma empresa que, por exemplo, apesar de ser sólida e que imaginamos todos que veio para ficar, não é uma empresa que tem interesse em distribuir dividendos. Já outras empresas, até como estratégia mesmo, até às vezes como estratégia ou às vezes por ter aquele fluxo, né, já de muitos e muitos anos. Volto ao exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola já é uma empresa sólida, a Coca-Cola já é uma empresa que está há muitos anos. A gente sabe que a Coca-Cola não vende só a Coca-Cola, mas várias outras coisas que estão por trás. Então a Coca-Cola, a Johnson & Johnson, essas empresas elas já têm um histórico stable, elas já passaram por essa fase inicial, já cresceram e já adquiriram uma relevância grande no mercado. Então agora elas se sentem confortáveis, digamos assim, e como estratégia da própria empresa, distribuir dividendos, até para que as pessoas segurem mais as ações por um prazo maior. Então, a pessoa sabendo que está colocando dinheiro ali e que está tendo, além do possível crescimento da ação, um dividendo on the side, faz com que as pessoas queiram comprar ações, por exemplo, desse tipo. Uma coisa super importante que vale a pena ressaltar: as empresas pagam dividendos, mas elas não têm obrigação de pagar. Então, se simplesmente você se a empresa disser, não, a gente resolveu que não vai pagar esse dividendo, ela não vai pagar esse dividendo, não é obrigado. Diferente dos dividendos que você tem com bonds. Bonds, o dividendo que você recebe de uma bond aqui nos Estados Unidos, dos bonds, são obrigados por lei, porque você está emprestando dinheiro, você está colocando seu dinheiro ali parado para o governo. Então o governo vai te retornar aquilo. É obrigado, é por lei, não tem o que fazer. Mas em compensação, o retorno de bonds é mais baixo, apesar de ser garantido, do que um retorno em ações, por exemplo. É por isso que sempre dizem aquilo: se você não quer risco, você coloca o dinheiro num lugar onde não vai te garantir um retorno, em compensação você não vai ter um risco alto. Se você quer um retorno maior, você já tem que ir sabendo que você vai correr um risco maior também. Eu vou falar aqui talvez uma última coisa sobre o assunto de dividendos, porque esse vídeo, a intenção dele é ele ser super básico, na verdade. É a questão das taxas, tá? Quando você hold uma ação por um longo tempo e já vem recebendo dividendos ali por um bom tempo, você entra em um tipo de classificação de taxas. Quando você acabou de comprar a ação e hold aquela ação por menos de 60 dias, na hora de você ser taxado, se você segurou por menos de 60 dias, o sistema de taxação é diferente e é o mais alto que tem. Então é um outro ponto para analisar, porque a gente, na hora que está fazendo ali a compra, só pensa na compra especificamente daquele no lucro que vai dar. Sempre, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde isso é uma questão muito séria, a gente tem que analisar em que eu vou ser taxado, qual que vai ser a taxação em cima de tudo isso que eu estou fazendo. Como eu posso ser menos taxado? Às vezes é por uma diferença de tempo, como eu falei, menos de 60 dias, mais de 60 dias. Outro detalhe para se falar sobre dividendos também: cada empresa tem o seu cut date, seu ex-date que eles falam. Você tem, quando for comprar essas ações, você tem que ter cuidado com aquilo ali.
a depender de quando você comprou, você já não entra no recebimento dos dividendos do próximo período. Então essa também é outra importância de hold a longo prazo. Lembrando, como eu falei, dividendo não deveria ser o seu foco número 1 quando você está analisando uma ação para comprar e para hold. É uma coisa que vem como um extra, tá? Por motivos como esse. Outra coisa que as pessoas também fazem cada empresa tem sua data diferente de pagamento, né? Seu jeito diferente de pagar ou quando paga. A data que corta e a data que paga. Tem gente que prefere usar a estratégia dentro de um portfólio de comprar... eu vou comprar tal ação porque eu vou receber esse dividendo em janeiro, vou comprar tal ação porque eu vou receber esse dividendo em fevereiro e assim sucessivamente. Tem gente que recebe pagamento aí mensal e até anual, porque você vai montar um portfólio que te permita isso. Essa é uma estratégia financeira, na verdade. Essa é a última questão, assim, que eu achei importante trazer. Como que eu compro isso? Como é que eu começo a receber isso? Como que, né, de onde é que funciona? Primeiro que a primeira coisa para você começar a lidar com ações é através de uma corretora, né? Você vai fazer isso dentro de uma corretora e ao comprar essas ações lá dentro, você vai entender como é que esses dividendos são gerados, você vai poder acompanhar tudo isso e acompanhar os dividendos. Exemplo, você comprou os dividendos de determinada empresa, você já sabe, por ter analisado o histórico daquela empresa, quando é que os dividendos vão ser pagos. Então você consegue acompanhar dentro da corretora, com o seu portfólio, o que está acontecendo ali com o seu dinheiro. Essas são coisas assim, básicas, tá? Eu resolvi trazer isso aqui da maneira mais simples que eu pude explicar. Eu sempre tento explicar da maneira mais simples tudo que eu trago, todas as vezes que eu estou numa consultoria ou qualquer forma, uma coisa simples de ser entendida. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários. Então, vou colocar aqui botão de like, subscribe, blá, blá, blá e espero vocês no próximo vídeo.